Você já se imaginou abrindo mão de absolutamente tudo? Da riqueza, da popularidade, das festas, do conforto, para abraçar uma vida de pobreza radical, conversar com animais e encontrar a alegria perfeita no meio do sofrimento? Parece um roteiro de filme, mas essa é a história real de um homem que virou o mundo de cabeça para baixo. Um jovem destinado a ser um príncipe, que escolheu se tornar um mendigo. Esta não é apenas a história de um santo que vemos nos vitrais de igrejas. Esta é a história de Francisco, o filho de um magnata dos tecidos que sonhava com a glória dos campos de batalha, mas que encontrou seu verdadeiro destino em um lugar que ninguém esperava, nos braços dos leprosos, na reconstrução de igrejas em ruínas e na fraternidade com o sol, a lua e os lobos. Prepare-se para conhecer a jornada dramática e profundamente humana de São Francisco de Assis e descubra como seus ensinamentos milenares podem ser a chave que você procura para uma vida mais feliz e com mais propósito hoje. Fique comigo até o final, porque a jornada dele tem o poder de transformar a sua. Nossa história começa em Assis, no ano de 1182. A Itália medieval era um caldeirão de cidades em conflito e de uma nova burguesia que ascendia com o poder do comércio. É neste cenário que nasce Giovanni di Pietro di Bernardone. Seu pai, um dos mais prósperos comerciantes de tecidos da região, sonhava alto para o filho. Mas sua mãe, de origem nobre francesa, o chamava carinhosamente de Francesco, o pequeno francês. E foi esse nome que marcou a história. Francisco era, sem dúvida, o rei da juventude de Assis. Carismático, galanteador, generoso com o dinheiro do pai, ele era o centro das atenções. Amava a música, as poesias dos trovadores, as roupas da moda e, acima de tudo, a glória. Seu pai, Pietro, via no filho a chance de a família ascender à nobreza. Francisco tinha o mundo aos seus pés. Mas, mesmo rodeado de amigos e luxo, um vazio inexplicável o consumia por dentro. Ele tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas algo fundamental lhe faltava. O que poderia abalar a vida de um jovem tão popular e abastado? A resposta viria de uma forma brutal, no lugar onde ele mais sonhava em se consagrar: o campo de batalha. Em 1202, a cidade de Assis entrou em guerra contra sua rival, Perúgia. Francisco, vestindo a armadura mais cara e sonhando com a honra de se tornar um cavaleiro, partiu para a luta. A realidade, porém, foi um choque de brutalidade. Assis foi derrotada e Francisco, junto com outros jovens nobres, foi feito prisioneiro. O ano que ele passou na prisão de Perúgia foi o começo do fim do velho Francisco. A glória que ele buscou se transformou em humilhação e doença. Na solidão e na fragilidade do corpo, sua alma começou a se questionar. De que valia a riqueza e a fama se ele estava ali, doente e impotente? A semente da transformação havia sido plantada na escuridão daquela cela. Ao ser libertado e voltar para casa, Francisco não era mais o mesmo. As festas perderam a cor, as canções soavam vazias. Ele agora buscava o silêncio, rezando em capelas abandonadas. Seus antigos amigos zombavam. Francisco, está pensando em se casar? E ele, com um sorriso enigmático, respondia: sim, estou noivo da dama mais bela e nobre que já viram. Ele não se referia a uma mulher. Ele falava da Senhora Pobreza. Imagine o momento exato em que sua vida vira de ponta cabeça. Para Francisco não foi apenas um, mas 3 encontros divinos que selaram seu destino. E o primeiro, talvez o mais chocante, foi com a figura que a sociedade da época mais temia e desprezava. Desde criança, Francisco sentia um pavor e um nojo profundo de leprosos, que eram vistos como amaldiçoados e forçados a viver isolados. Mas, naquele dia, movido por um impulso divino, ele viu no rosto deformado do doente o próprio rosto de Cristo sofredor. Ele desceu do cavalo, superou sua aversão, deu ao homem uma esmola e, num gesto impensável, beijou-lhe as mãos feridas.
Francisco diria mais tarde que, naquele instante, o que era amargo se tornou doce. O medo se transformou em amor. Para encontrar a Deus, ele precisava abraçar quem o mundo rejeitava. O segundo chamado foi uma voz. Enquanto rezava diante de um crucifixo bizantino na igrejinha de São Damião, ele ouviu claramente: Francisco, vai e repara a minha casa que, como vês, está em ruínas. Entendendo o chamado literalmente, Francisco agiu. Vendeu bens do pai para financiar a obra. O padre, com medo da fúria de Pietro Bernardoni, recusou. E a fúria veio, implacável. O confronto final foi um espetáculo público. Humilhado, Pietro exigiu que Francisco devolvesse o dinheiro e renunciasse publicamente a toda a sua herança. Ali, ocorreu o terceiro e definitivo ato de sua conversão. No frio da praça, ele declara: Até hoje, chamei a ti, Pietro Bernardoni, como meu pai na terra. A partir de agora, posso dizer com toda a certeza: Pai nosso, que estais nos céus. Naquele instante, o rei da juventude morreu, e nasceu o Poverello, o pobrezinho de Assis. O bispo, comovido, o cobriu com seu manto, um símbolo de que agora ele pertencia à igreja. Francisco estava finalmente livre. A vida que se seguiu foi de uma simplicidade desconcertante, mas cheia de uma alegria contagiante. Ele mendigava comida e pedras para reconstruir igrejas. Sua transformação radical e sua felicidade genuína começaram a atrair seguidores. Jovens ricos e cultos, como o nobre Bernardo de Quintavalle, venderam tudo o que tinham para se juntar a ele. Nascia assim, organicamente, a Ordem dos Frades Menores, os franciscanos. Uma fraternidade que vivia o Evangelho ao pé da letra, em pobreza, humildade e andando pelo mundo pregando paz e bem. Mas a vida de Francisco foi pontuada por eventos que parecem saídos de um conto de fadas. Vocês sabiam, por exemplo, que devemos a ele uma das tradições de Natal mais amadas do mundo? Para celebrar o Natal de 1223, Francisco quis que as pessoas sentissem a pobreza e a humildade do nascimento de Jesus. Ele criou o primeiro presépio vivo na cidade de Grécio, com uma manjedoura, um boi e um burro de verdade, celebrando a missa naquela gruta. Ele tornou o Natal visível, palpável, e essa tradição se espalhou por todo o mundo. Sua conexão com a natureza era lendária. Há relatos de como ele pregou aos pássaros pedindo que louvassem a Deus, e eles o escutaram em silêncio. A história mais famosa é a do lobo de Gúbio. Um lobo terrível aterrorizava a cidade. Francisco, sem medo, foi ao seu encontro. Ele conversou com o irmão lobo, fez um pacto de paz entre ele e a cidade, e o lobo, mansamente, colocou a pata sobre sua mão. Para Francisco, todas as criaturas eram parte da mesma família divina. O evento mais misterioso de sua vida ocorreu em 1224. Em profunda oração e jejum, ele teve a visão de um anjo crucificado e recebeu em seu próprio corpo os estigmas, as feridas de Cristo nas mãos, pés e no lado. Foi o primeiro santo na história a receber tal sinal, um selo de sua união total com o amor e o sofrimento de seu mestre. Francisco morreu em 1226, aos 44 anos, deitado no chão nu, cantando louvores à Irmã Morte. Seu impacto, no entanto, apenas começava. Para a Igreja Católica, ele foi um terremoto de renovação. Em uma época de poder e riqueza, ele trouxe a Igreja de volta para a simplicidade e para os pobres. Sua ordem, os franciscanos, espalhou-se pelo mundo, impulsionando a fé, a arte e a caridade. Sua mensagem é tão atual que, em 1979, o Papa João Paulo II o declarou padroeiro da ecologia. Francisco não via a natureza como um objeto a ser dominado, mas uma irmã a ser cuidada. Uma visão revolucionária que inspirou o Papa atual a escolher seu nome, colocando a proteção da nossa casa comum no centro de seu pontificado. Mas e aqui no Brasil? Você pode pensar nele como um santo italiano distante,
Mas a verdade é que São Francisco está profundamente enraizado na alma e na história do nosso país. Os franciscanos chegaram ao Brasil com os primeiros portugueses. Foram pioneiros na missão e, muitas vezes, defensores dos povos indígenas contra a brutalidade da colonização. Eles construíram algumas das igrejas mais espetaculares do nosso barroco, como as de Salvador e São João del Rei. A devoção popular o transformou num dos santos mais queridos do Brasil. No dia 4 de outubro, dia de sua festa, é tradição levar animais de estimação para serem abençoados. E em cidades como Canindé, no Ceará, milhões de romeiros se reúnem, na que é uma das maiores manifestações de fé do mundo. Francisco se tornou um símbolo brasileiro de esperança, caridade e proteção. E agora, a parte mais importante. Como aplicar essa sabedoria de 800 anos na nossa vida corrida do século XXI? Não, você não precisa usar um hábito e morar na floresta. A Revolução Franciscana acontece por dentro. Primeiro, abrace a simplicidade. Vivemos na era do excesso, acreditando que a felicidade está na próxima compra. Francisco nos ensina que a alegria está no ser, não no ter. Antes de comprar algo, pergunte-se: eu realmente preciso disso? Doe o que não usa. Simplifique seu espaço e sua mente. Troque o shopping por um parque. A felicidade é leve. Segundo, ame a todos e tudo. Francisco beijou o leproso, dialogou com muçulmanos em plena cruzada e chamou a lua de irmã. Ele nos ensina a quebrar as barreiras que nos separam. Olhe nos olhos das pessoas. Ouça sem julgar. Faça um trabalho voluntário. Reconheça a beleza na diversidade e a dignidade em quem é diferente. Cada gesto de bondade reconstrói o mundo. Terceiro, cuide da nossa casa comum. O Cântico das Criaturas de Francisco é um poema de amor ao planeta. Ele nos chama a ser guardiões, não donos da natureza. Reduza o lixo, economize água, recicle. Plante uma árvore. Cuide de uma planta. Reconecte-se com a natureza. Cuidar do planeta é cuidar de nós mesmos. Quarto, encontre a alegria perfeita. Francisco ensinava que a alegria perfeita não era a ausência de problemas, mas a capacidade de suportar a adversidade com paciência e paz por um bem maior. A vida tem desafios. Em vez de perguntar, por que eu? Pergunte, o que posso aprender com isso? A felicidade não é não ter problemas, mas ter a força interior para superá-los com graça. A vida de Francisco de Assis é a prova de que a verdadeira revolução começa com uma transformação pessoal. Ele nos mostra que, ao esvaziar as mãos, podemos abraçar o mundo. Que na humildade encontramos a verdadeira grandeza. E que na simplicidade reside a mais pura felicidade. A jornada dele não terminou no século XIII. Ela ecoa até você agora. Talvez você sinta esse mesmo chamado por algo mais autêntico. A mensagem de Francisco é um convite para se desapegar, para se conectar, para amar mais e para encontrar a paz que já existe dentro de você e ao seu redor. Se esta história tocou seu coração, compartilhe este vídeo para que mais pessoas se inspirem e deixe um comentário aqui embaixo. Qual dos ensinamentos de Francisco você vai tentar praticar a partir de hoje? Paz e bem.